E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com a nossa playlist de Angular 14 básico e hoje iremos falar sobre services. Mas antes de iniciar o conteúdo do vídeo, né, só gostaria de fazer aquela mendigada de sempre, né, que é pedir a sua inscrição. Não considere se inscrever caso esse vídeo esteja te agregando valor de alguma forma, conhecimento. Também pelo mesmo motivo, curte, compartilha e deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, dúvidas, sugestão para próximos vídeos e etc. Tá bom? Então, dito isso, vamos pro vídeo. Beleza. Para me auxiliar nesse vídeo, né, eu vou utilizar aqui, como sempre, o Trello, que eu tenho uma checklist, né, e à medida que eu for abordando esses pontos aqui, eu vou marcando eles aqui como concluído e também eu acredito que eu vou utilizar eles para marcar a linha temporal do vídeo, tá bom? Beleza, então começando aqui, né? O que é e para que serve um service? Um service em Angular, né? Ele é uma classe que é marcada pelo decorator injectable, @injectable, tá? E o que que é o injectable, né? Vamos aqui na documentação do Angular. O injectable, ele é uma classe marcada com o decorator, né? Aliás, desculpa. O injectable ele marca uma classe como disponível para fornecer e injetar como uma dependência, tá? Hoje eu vou explicar isso na prática, tá bom? Voltando aqui ao nosso Trello, né? Que explicar um pouco dos conceitos de service, né? Em Angular, você vai notar muito que os services geralmente a gente utiliza ali na comunicação do back-end com o front-end, tá? Tipo, eu vou ter ali pessoas, né? Vou ter pessoas componentes, pessoas servers, e no pessoas componentes, digamos que eu precise listar as pessoas, né, que tem na minha base de dados. Então, eu vou colocar lá no meu service essa requisição, essa comunicação com o back-end e dentre uma dessas comunicações, um desses métodos lá, um deles vai ser o de listar as pessoas. E no meu componente eu vou chamar o pessoa service e vou consumir aquele método ali que lista as pessoas, tá? Mas é só para isso que serve o service. Me trava-língua aqui. Não, não é só para isso que serve um service, tá? Vai depender muito da sua necessidade, tá? Vai ter necessidade que você vai precisar utilizar um service. Às vezes você pode até utilizar uma solução paralela, uma outra solução que dá o mesmo resultado, mas às vezes é mais simples utilizar um service. Por exemplo, no nosso caso aqui, nós temos esse contador, né? E qual que é o detalhe? Aqui eu estou no 6. Quando eu saio e eu volto, ele está zerado. Isso vai acontecer todas as vezes. Por que que isso acontece? Porque esse exemplo aqui, né, vocês vão lembrar que eu estou utilizando aqui a diretiva, tá? Então, pessoal, vocês vão lembrar que no vídeo que eu expliquei sobre diretivas e sobre a diretiva ngif, ela é um tipo de diretiva estrutural. O que que isso quer dizer? Que ela mexe na estrutura HTML da sua página, na estrutura do DOM, seja criando,
ou removendo elementos, tá? Nesse caso aqui, esse componente, ele é destruído. Quando ele é destruído, eu vou mostrar isso aqui na prática, tá? E eu volto nele que ele é reconstruído, ele é construído, né? Ele é construído novamente, acho que assim fica mais claro. E o que isso implica? Como ele é construído novamente, as variáveis são inicializadas. Então, qual que foi o valor que eu designei para inicializar essa variável aqui? Foi o zero, eu poderia colocar qualquer outro. Então, se eu colocasse 5 e aqui eu tivesse com 1, quando eu destruísse, né, quando eu saísse desse componente e eu voltasse, ele iria inicializar com 5. Vou até mostrar aqui na prática para vocês entenderem, tá? Carregou, vocês percebem que ele recarregou com o valor 7. Então, se eu ir para outro componente e voltar para o exemplo 7, ele continua 7. Ah, o detalhe aqui, ó, se eu ir para o 1, 2, sair e voltar, ele volta para o 7. Por quê? Porque o componente ele é ele é construído novamente e isso implica em inicializar ou não, né? As variáveis dependem da sua regra. Mas se tiver uma variável que é inicializada, então toda vez que esse componente ele é construído, ele vai ser atribuído aquele valor que você designou ali na declaração da sua variável, tá? Então, beleza. Ok, mas aqui, digamos que nós quiséssemos que eu saísse desse componente aqui, deixa eu voltar o valor que estava o valor zero. Eu estou com 4. Eu saio desse componente, eu volto, eu quero que ele continue com o valor que eu deixei por último, que era o 4. Como que eu poderia fazer? Eu posso utilizar o service, porque o service, uma das formas que a gente utiliza ele é uma forma que ele cria uma instância, tá? Isso é o Angular que gerencia. Ele cria uma instância e essa instância ela é única para a aplicação e ela fica, como é que eu posso dizer? Ela fica viva durante toda a sua aplicação. Tipo, enquanto essa aplicação aqui, enquanto eu não recarregar aqui deliberadamente aqui no browser, ou der um enter aqui, aqueles valores que foram modificados ali na tela permanecerão, tá? E por que quando eu dou um refresh que eu recarrego aqui, né, dou um enter aqui, isso não vai ocorrer para o service, né? Porque isso daqui é o carregar da aplicação, tá? Quando eu faço isso daqui, se a gente olhar aqui na fonte na rede, ó, aqui você percebe que ele está carregando os estilos, o main.js, né, que é o arquivo que vai ter as nossas regras, métodos, os nossos componentes, vão estar tudo aqui. Então, o que que acontece? Quando aqui eu vou navegando, vocês percebem que aqui não altera em nada, mas se eu recarregar aqui, vocês vão ver que ele vai recarregar aqui novamente. Então, por isso que não vai servir para esse caso aqui, né? E nesse caso, se eu quisesse realmente, né, quando mesmo recarregando a aplicação, ter ali aquele valor que eu salvei por último, aí eu teria que usar o storage aqui do browser, o session storage ou local storage, um dos dois, tá? Mas fora isso, pessoal, aí não tem como, tá? Pelo menos com isso. Tá? Beleza, então, assim, o que que a gente precisa fazer aqui, né? Vou mostrar para vocês aqui, voltar aqui no Trello, né? No Trello aqui, né? Beleza, a primeira parte já foi. Segunda parte vai ser criar um service. Terceira parte vai ser mostrar para vocês ali injetando esse service. E a quarta e quinta vai ser utilizando esse service que a gente utilizar ali porque tem algumas particularidades, tá? Beleza. Então, dito isso, vamos para codificação, tá? Vou tirar aqui minha câmera e aqui eu já tenho a branch criada. Agora eu vou criar um service. Se a gente vier aqui na documentação, no CLI do Angular, né? A gente tem aqui o subcomando service, tá? Se você não souber o caminho, você vai vir aqui no reference CLI command
reference, vai procurar aqui essa opção Generate, e aqui em Generate você vai procurar o subcomando service. Se você clicar, você já vai vir direto para onde ele mostra como utilizar o CLI para criar um service, tá? Beleza, que a gente vai usar o NG e vamos utilizar o Generate abreviado, né? O alias, que é o G, e o S, que é o de serviço, tá? Eu vou criar esse service, né? Aqui dentro desse example modules. Inicialmente eu vou deixar ele fora aqui de qualquer coisa, tá? Vou deixar aqui só dentro da pasta example 08. Beleza, criamos aqui o nosso service. Utilizei essa opção aqui, ele tem aqui disponível, tá? Se você vir aqui em Options, ele tem aqui, ó, menos skip testes, que é para não criar o arquivo de teste, tá? Porque se eu não utilizar esse comando, ele cria o arquivo da classe service que a gente vai utilizar e cria uma classe com esse ponto spec.ts que vai ser o arquivo de teste dessa classe principal. Como a gente não está mexendo com testes unitários, eu não vou criar esse arquivo, tá? Esse aqui nós já temos nosso example 08-modules, só que ele criou na raiz, né? Não era isso que eu queria que ele criasse aqui dentro. Então vou arrastar para cá e vamos entrar aqui nessa classe e vermos algumas coisas, né? Quando eu crio utilizando o CLI do Angular, você percebe que ele já colocou aqui o decorate, o injectable, e colocou esse provide input. O que isso significa? Significa que essa classe aqui, esse service, ele vai estar disponível para toda a aplicação. Mas não é isso que eu quero a princípio, tá? A princípio eu quero mostrar para vocês aqui o service de nível de componente. Beleza, aqui nesse service eu vou criar aqui uma variável chamada contador e vou inicializá-la com 1. Agora, eu quero utilizar, pessoal, esse contador dentro desse exemplo 08. Só que aqui a gente tem um porém, né? O nosso exemplo, que ele está dentro desse example 07. Ele é esse result aqui. Como que eu sei? A gente pode vir aqui, né? Inspecionar e que a gente vai ver que ele está dentro, ó, do app result, tá? A gente tem o botão de incremento e decrement e já temos o nosso description. Mas aí, como que eu faço para mim utilizar esses componentes, né? Esse conjunto aqui de componente em um outro lugar? No vídeo anterior a esse, vocês vão lembrar que a gente modularizando, a gente pode reaproveitar os componentes, reaproveitar os seletores, que é o meu caso aqui, que é o nosso caso aqui. Quero reaproveitar o seletor do app result, porque a princípio ele está onde? Ele está dentro do app component, ele está aqui. Só que eu quero colocar ele lá dentro do app base car, que é o nosso example 08. Então, como é que eu posso fazer? Se eu pegar aqui o app result e trouxer para o app base card, se eu fizer isso, ele dá ruim, né? Conforme vocês podem ver aqui, ele vem aquela mensagem que a gente viu exaustivamente no último vídeo, né? Que ele fala que ele não é um elemento conhecido para verificar se ele faz parte deste módulo, que não faz, ele não faz parte deste módulo. Então, qual que é a forma que a gente tem para utilizar esse componente aqui? A gente vai modularizar esse conjunto aqui, tá? O example 07 com traço component. E os componentes que tem aqui, a gente vai declarar eles dentro desse módulo e vamos exportar no caso lá no app result, result component, né? Que é o que tem o seletor app result, certo? Então, feito isso, a gente pode utilizar aqui? Ainda não, a gente precisa, a gente precisa vir aqui no nosso. Oh, meu Deus, cadê? Ah, tá aqui. No nosso module 01.module e importar esse módulo que iremos criar aqui, tá? Então, vou mostrar isso tudo na prática, não vou mais falar, tá? Mas
Espero que vocês tenham entendido o que será feito aqui, tá? Então, beleza, vamos lá. Beleza, pessoal. Com isso já temos o componente aqui. E como esse módulo aqui ele contém, né, tanto o Basecamp como o Aleste, eu posso utilizar também isso daqui. E agora temos os dois componentes em dois lugares diferentes. Só que aqui cada um tem os seus valores, né? Então, ok. Só que falta mais uma etapa aqui, que é a seguinte. A princípio, esse componente aqui, ele tem o gerenciamento interno lá dele, né? O gerenciamento que eu falo é ele que inicializa as variáveis e tudo mais. Só que eu quero poder passar esse valor aqui, o valor inicial dele, por parâmetro, tá? Então, aqui eu vou precisar fazer duas coisas. Primeiramente, eu preciso vir aqui no result. Esse corrente velho, eu preciso transformar ele num input, porque se a gente for lembrar de um dos nossos vídeos, eu não lembro qual exatamente, mas quando eu quero receber um valor por comunicação de componentes, foi esse. Quando eu quero receber um valor do componente pai, eu preciso utilizar o arroba input, o decorator arroba input, tá? Ele vem do Angular Core. Só que aqui eu preciso fazer uma coisa a mais, e isso eu vou explicar mais para frente, que é atualizar, aliás, não é atualizar, é emitir para fora, no caso agora para o pai, que esse valor foi atualizado, tá? Vou explicar isso aqui agora. Primeiramente aqui, vou utilizar o input e vou utilizar o decorator output, que eu vou mandar para fora. Isso daqui é do tipo event emit, que é do Angular Core. Isso daqui é do tipo number. E agora, o que eu preciso fazer? No método de incrementar, eu vou emitir o corrente velho. E no de decrementar, a mesma coisa. Então, quando eu incrementar, ele vai emitir para fora, para o pai, que esse valor aqui, essa variável foi atualizada, e quando decrementar, ele vai fazer a mesma coisa, tá? Ok, então aqui no nosso result eu não preciso mais mexer. A detalhe, tá? Aqui ele inicializa com zero, mas se no componente onde eu estou chamando ele eu passar algum outro valor, ele vai sobrepor a este valor. Tá? Isso aqui é como se fosse o valor default. Na ausência de algum valor, ele vai inicializar com zero. Ok, aqui no nosso result não preciso mais dele. Inclusive, eu vou mostrar isso para vocês aqui. Inicializei com 5. E aqui vocês percebem que ele está com 5. Ok, estamos aqui. Nós criamos o service, mas ainda não utilizamos, né? Então vamos utilizar ele agora. No nosso Alert Component, aliás, né, como que injeta um serviço? Para injetar um serviço, a gente vem no construtor do componente, nesse caso aqui, do componente, né? Que a gente quer injetar esse injectable. E aqui você vai colocar, né? Se é público ou privado. No nosso caso aqui vai ser público, service e o nome da classe que a gente vai estar injetando aqui. Nesse caso, é essa daqui. Vamos salvar e teremos um erro, tá? Que ainda não deu erro, o erro vai dar quando a gente acessar o módulo. Beleza. Ele deu um erro aqui falando que não foi fornecido, né, para esse service, né, não foi fornecido. Por que que aconteceu isso? Porque aqui no nosso service
ele não é do tipo, ele não é do nível root. Ele não está com aquele providing in root. Quando você cria um injectable e você não especifica ali, né, que ele é do tipo, que ele é do nível root, aonde você vai injetar ele, no componente que você vai injetar ele, você precisa fornecer esse injetável, tá? Como que a gente faz isso, tá? A gente pode fazer isso no módulo, no caso aqui, que esse componente, cadê? No módulo que esse componente aqui, esse alert componente está declarado, ou a gente pode fazer no próprio componente. Qual que é a diferença, tá? Eu vou mostrar aqui só do componente, porque o outro que a gente vai ver é o que vai justamente atender o nosso caso para ele guardar ali o estado, tá? No componente, a gente vai vir aqui, vai colocar aqui, né, o providers, deixa eu usar esse metadata providers, e aí a gente vai vir aqui, e com isso ele não vai ter mais aquele erro, e aqui a gente tem agora acesso àquele injectable, tá? Qual que é o detalhe? No nível de componente, a gente vai ter o mesmo problema de quando fechar aqui, né? A gente perdeu o estado dele, tá? No caso, eu não estou utilizando ainda, tá? Mas vou vir aqui, vou colocar um valor, vou sair e voltar, e ele inicializa, né? Ele volta para o valor inicial de quando a gente acessou o componente pela primeira vez. Então, por que que isso acontece? Porque como aquele injectable ele está do nível de componente, quando esse componente morre, quando esse componente é destruído, aquela instância ela é destruída também. Então, quando acessa novamente esse componente, ele cria uma nova instância. E aí, quando você cria uma instância, seja numa classe, seja num serviço, né? Aliás, seja num componente, seja num serviço, as variáveis que você tem ali dentro, elas são inicializadas. Então, os valores que você definiu na declaração daquela variável, ele será atribuído novamente. Então, eu vou até mostrar isso aqui na prática aqui para vocês, até porque no próximo a gente vai ver a diferença. Aqui no construtor, eu vou dar um console log. Aqui você vai ver que ele deu um console log aqui no construtor. Quando a gente sair e a gente voltar, ele novamente dá um outro console log. Então, toda vez que a gente acessar esse componente, né, que ele for recriado, aquela instância do serviço ela vai ser recriada. Por isso que esse valor aqui ele é inicializado novamente com 1, porque quando eu saio, ele destrói o componente e a instância. Quando eu volto, ele recria a instância. Beleza, mas o que nós queremos, né, é que quando eu saio desse componente e eu volto, ele mantenha aquele valor. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso com o nosso injectable no nível root. Aqui no nosso alert, né, ele está injetado aqui. Então, eu vou remover isso daqui. E agora aqui no injectable, a gente vai voltar com aquela propriedade ou metadata, né? Provide in e vamos colocar ele como root. Uma vez que nós fizemos isso daqui, agora a gente vem aqui ó, no módulo, ele criou o service, ele deu o console log no construtor. Quando a gente sai e a gente volta, ele não dá mais o console log aqui. Então você percebe que a instância desse serviço aqui é a mesma. Então isso a gente vai ver refletido agora. Aqui eu vou colocar valor 6, vou sair, vou voltar. Pode falar aqui uns palavrão, né, que obviamente eu vou cortar essa parte.
Esqueci de fazer um pequeno detalhe aqui, tá, pessoal? Nesse caso aqui, eu estou simplesmente passando o valor que eu tenho no contador aqui para essa variável. Então, realmente, quando eu saio, né, e eu volto, ele vai passar apenas o valor que está na minha variável contador. Como ela não foi alterada, ela continuou, né? O que que a gente precisa fazer aqui? Lá no nosso Exult, eu já deixei ele já no modo, na forma da gente poder utilizar da forma que eu vou fazer lá, que é utilizando lá o Two-way Databind. Vocês vão lembrar de algum vídeo aí que eu tenho do Two-way Databind, né? Eu acho que do Forms Module, que eu não lembro se foi nesse vídeo, mas em algum vídeo eu demonstrei que a gente consegue o mesmo efeito do NG Module fazendo algo desse jeito aqui, ó. A gente tem uma variável que é do tipo input e a gente cria uma variável do tipo output utilizando o mesmo nome, mas essa extensão aqui change. Com isso, eu posso vir aqui e colocar ela em banana na box, né? Vocês vão lembrar que é banana na caixa, em formato de banana na caixa, colocar o nome daquela propriedade. Com isso, o que alterar nessa variável aqui, aliás, não é o que alterar exatamente na variável, tá? Mas é o que for emitido naquele evento que a gente tem aqui, ó, nesse evento aqui, eu vou conseguir capturar aqui desse lado. Ele vai vir para cá, o contador, e também o que tiver no contador, se houver, né, alguma mudança aqui no contador, eu consigo passar para cá. Vamos ver isso na prática agora. E voltamos e voilá, perfeitamente implementado o nosso service. Até esqueci de ir marcando aqui, né, pessoal? Aqui nós criamos o service, mostrei como injetar o service, mostrei o nível de componente e mostrei agora o nível raiz, né? E com isso aqui, pessoal, acredito que deu para mostrar para vocês a utilização de injectables, né, de services. Então, antes de encerrar esse vídeo aqui, deixa eu só voltar aqui a câmera. Gostaria só de agradecer quem chegou até aqui. Se esse vídeo te agregou de alguma forma, né, conhecimento, então considere se inscrever caso não seja inscrito, deixa o like, que ajuda bastante ao YouTube recomendar o canal. Compartilhe aí com seus colegas, né, de faculdade, amigos, etc., que curtem programação. E deixa nos comentários aí o que você achou desse vídeo, deixa suas dúvidas, deixa sugestões. Beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo.